Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Bom, gente, boa noite. Eu sou a Maria Ângela Brandão. Hoje o nosso tema é transtorno do espectro autista e o trato gastrointestinal. O artigo que eu vou apresentar, ele fala sobre as doenças e daqui alteram, né, o eixo cérebro, microbioma e intestino, né, que a gente não fala mais eixo cérebro-intestino, né, a microbioma é uma parte muito importante e que deve sempre ser citada. Esse artigo, ele saiu na Digestive Disease and Science em 2020. Ele foi publicado, na época o fator de impacto era de 2, e eles são uma revisão feita pelo pessoal aí de Nova York, da Universidade de Colômbia. Então, a gente sabe que o transtorno do espectro autista é um distúrbio do neurodesenvolvimento que é caracterizado por déficits persistentes, tanto de comunicação social e também por padrões comportamentais repetitivos. Isso foi uma coisa surpreendente que o artigo trouxe para mim, pelo menos, que a estatística atual nos Estados Unidos é que ocorra entre 1 a cada 59 crianças nos Estados Unidos. Para mim isso foi bem surpreendente, né? Porque Atualmente embora já é 1 para 36, doutora Ângela, de já 2023 do CDC. Não 2023 sei está se a pior Juraci ainda. tem estatística mais recente, Agora, mas a para última que eu tenho é de 1 para 2025, 36. Aí já tem a nesse previsão, perdão, para agora 2025, 1 para 30, já está em estudo, o Nossa, eu CDC achei que ainda estava vai muito divulgar. ruim, mas pode piorar, né? Não está tão ruim assim que não possa piorar, infelizmente, né? E embora a gente saiba que o diagnóstico do transtorno do espectro autista ele seja exclusivamente neurocomportamental, ele é acompanhado por várias comorbidades que ocorrem com frequência muito maior do que nas crianças que são neurotípicas, né? Então, entre essas condições, a gente tem os transtornos gastrointestinais, que são mais prevalentes nas crianças com TEA. Aproximadamente, elas são 4 vezes mais comuns na população com TEA do que na população de crianças neurotípicas, né? A gente tem os mesmos distúrbios gastrointestinais que ocorrem nos indivíduos neurotípicos, como constipação, diarreia, sendo os mais comuns. Hoje mesmo eu vi 2 casos lá no ambulatório e um deles tinha uma constipação intestinal funcional e era neurotípico e o outro tinha TEA. E a gente vê que as condições são muito diferentes, a gente discutiu muito isso hoje, porque realmente essas crianças, quando eles têm os sintomas, principalmente quando a gente fala de criança que tem constipação e por conta da constipação piora os sintomas do autismo, gera mais ansiedade, gera estresse, né? Então, por exemplo, essas crianças que têm esses sintomas vão ter muitos distúrbios e vai ser muito mais complicado para você tratar pela seletividade alimentar, por várias características que são próprias aí dessa condição do espectro, né? É importante a gente compreender os mecanismos que causam essa disfunção da comunicação cérebro-intestino, né, do eixo cérebro-intestino-microbiota, e a gente entendendo isso melhor, o que que a gente espera, né? Entender, assim, a fisiopatologia nos pacientes com TEA, isso pode abrir caminho para a melhora do tratamento e, quem sabe, um dia isso interferir em alvos terapêuticos mesmo, né? Tipos de tratamento que a gente possa ver. E o que tem de evidência, a gente vai discutir isso um pouco, é que um dos principais
moduladores da comunicação do eixo cérebro-intestino no TEA é o microbioma intestinal. Então, essa figura, né, que consta do artigo, coloca bem essas questões comportamentais dentro do espectro autista, né? Então, existem diferenças no desenvolvimento da microbiota intestinal das crianças com desenvolvimento típico e nas crianças com TEA. E essas alterações, elas são influenciadas por diferenças na dieta, medicações utilizadas, comorbidades, onde essas crianças moram, né, a localização geográfica e também pelos sintomas gastrointestinais, sendo eles agudos ou crônicos. E o eixo cérebro-intestino-microbiota, ele é bidirecional. Então, ele vai afetar tanto o intestino, né, os sintomas gastrointestinais, e o perfil microbiano e também o comportamento. Então, essa caracterização do microbioma intestinal, ele é feito, né, por sequenciamento de gene de bactérias que são isoladas nas fezes, e alguns padrões específicos têm sido identificados isso já é identificado em vários distúrbios gastrointestinais funcionais, citando aqui os mais comuns, síndrome do intestino irritável e dor abdominal recorrente. Então, o foco da revisão é fazer uma discussão do potencial papel do intestino no transtorno do espectro autista e o foco no conhecimento da questão do microbioma intestinal dessa população. Então, tem sobre o microbioma intestinal e até a origem das espécies se dá com uma mãe chamada Ellen Bolt, que ela percebeu que o uso repetido de antibióticos para otite, né, podia estar envolvido com uma produção de neurotoxinas, e isso tinha relatos que eram considerados anedóticos das crianças piorando do TEA, né, tendo um TEA regressivo após o uso repetido de antibióticos, sugerindo que os clostrídios poderiam estar envolvidos devido à produção de neurotoxinas. Aí tem os estudos com vancomicina, e que tem um ensaio clínico com a vancomicina, que é direcionado a crianças que também tinham TEA com regressão, que mostrou melhoria comportamental temporária, sugerindo uma ligação entre o microbioma intestinal e os sintomas do TEA. Mas tem muitas limitações nesses estudos, né? E a gente tem a diferenciação do microbioma em pacientes com TEA, sendo que esses estudos que foram posteriores, né, encontraram espécies específicas de Clostridium em uma maior quantidade em pacientes com TEA e com problema gastrointestinal. E a isso foi atribuídos mecanismos cujo impacto ainda não era muito claro. E o papel também nas neurotoxinas que são potenciais. Então, níveis elevados de metabólitos neurotóxicos, como 4-etilfenilsulfato, eles foram observados em alguns pacientes com transtorno do espectro autista, apoiando a hipótese que os produtos dos clostrídios possam afetar o sistema nervoso, mas ainda sem estudos que confirmem essa afirmação. E a diversidade de estudos, então, sobre o microbioma intestinal em indivíduos com TEA, tem uma variabilidade nos resultados dos estudos, porque diversos estudos, eles são de populações, encontram, né, populações microbianas distintas em indivíduos com TEA, quando são comparados com indivíduos neurotípicos, mas ainda de um resultado bastante inconsistente. Então, por que é inconsistente? Porque você tem diferença na metodologia, tamanho da amostra, falta de controle sobre a dieta, por exemplo, sobre a exposição a antibióticos, os usos de probióticos. Então, eles são feitos de tantas maneiras que é difícil você tirar alguma conclusão. Então, como são estudos muito variados, a conclusão não consegue ser muito forte, né? A evolução tecnológica, o impacto nos resultados, porque quando melhorou a tecnologia e se conseguiu fazer
mais profundamente os sequenciamentos, que tem os mais recentes têm uma melhor resolução, aumentou também a variabilidade dos resultados, porque essa capacidade maior de identificação, né, levou a algumas diferenças. Por exemplo, estudos iniciais em que tinha PCR cultura, onde se observava o Clostridium, eles não conseguiram ser replicados em estudos que tinham umas técnicas mais avançadas. Então, tem as limitações técnicas aí que impedem também. A gente tem a influência geográfica e alimentar, que influencia, né? Então, países diferentes, estudos feitos nos Estados Unidos, estudos feitos na Itália, na Índia, na China, vai ter uma microbiota em indivíduos com TEA que são diferentes também, mas diferentes em cada lugar, né? E as variações de idade nas amostras também afetam os resultados, porque as crianças em idades diferentes se alimentam de formas diferentes e podem estar medicadas de formas diferentes, né? Então, crianças menores normalmente é mais difícil. E tudo isso leva à necessidade de estudos que são mais amplos, mais multicêntricos, né? Que você tenha amostra maior e um recrutamento em múltiplos locais geográficos, porque aí sim você pode ter uma conclusão, né? E o que se discute muito nesse artigo é que você tem que indicar qual que é o fenótipo clínico, né? Porque além de você considerar as diferenças dietéticas, você tem que ver também qual tipo de autismo aquela criança tem, porque o TEA acaba sendo algo muito amplo, né? A gente vai desde crianças que não verbalizam até crianças que, se não forem muito bem avaliadas, não têm o diagnóstico. Sobre as diferenças da microbiota de fezes e do tecido em pacientes com TEA, a maioria dos estudos sobre a microbiota intestinal usa amostra de fezes, mas a microbiota que é presente na mucosa, ela pode ter interações mais diretas com a fisiologia do hospedeiro. Então, nos primeiros estudos, eles encontraram diferenças nas composições microbianas em biópsias de mucosa em crianças com TEA e comparado com crianças neurotípicas. Isso aí inclui o aumento dos clostrídios e uma associação com uma menor expressão dos genes de digestão dos carboidratos. Então, a influência da dieta, a gente sabe que a dificuldade de digestão e absorção dos carboidratos em crianças com TEA vai estar associada com maior número de sintomas gastrointestinais, principalmente dor abdominal e diarreia. Então, dietas que sejam sem glúten, com baixo carboidrato, mostra melhoria em alguns casos, sugerindo que podem ser benéficas para subgrupos específicos do TEA, mas ainda tem muitos estudos necessários para confirmar esses efeitos. Isso aí, fazendo uma ressalva, né? Não quer dizer que a pessoa seja celíaca, a questão está mais ligada à digestão do carboidrato do que com fenômenos que sejam imunomediados. E a gente tem também associação entre microbiota, inflamação e neurotransmissores. Então, eles citam estudos que mostraram um aumento dos clostrídios em criança com TEA associado com doenças gastrointestinais funcionais. Então, essas bactérias elas foram correlacionadas com o aumento das citocinas inflamatórias e neurotransmissores como a serotonina, sugerindo então uma conexão entre microbiota, inflamação, funções gastrointestinais e comportamentais no TEA. E a implicação terapêutica e os estudos futuros, essas descobertas sugerem que a microbiota influencia o eixo neuroimune intestinal no TEA e a gente precisa ainda de muitos estudos para entender isso melhor, mas vamos tentar ver dentro do que tem nessa revisão o que a gente já pode afirmar, né? Então, da genética e o ambiente, a gente tem a relação entre a microbiota e o TEA, dos estudos que sugerem que os pacientes com transtorno do espectro autista, eles possam, então, ter uma microbiota intestinal diferente. Quando faz estudo em modelos animais, isso ajuda a explorar esses potenciais vínculos
principalmente no desenvolvimento do TEA, né? Como a Juraci e a Tatiana já falaram, a gente vem até assustado de ver o número de pacientes que estão fazendo o diagnóstico. E a impressão que a gente tem é que não é que só aumentou o diagnóstico, aumentou o número real mesmo. E se essa microbiota pode estar ligada ao desenvolvimento do TEA, seria algo bastante importante que a gente conseguisse esclarecer. Mas nesse ponto, os autores falam que não está completamente claro quais espécies microbianas estão envolvidas, principalmente no desenvolvimento, né, do TEA. A exposição, então, a anormalidades genéticas e exposições ambientais, isso pode afetar o desenvolvimento cerebral e também impactar a função intestinal, né? Então, também em modelos que levam... Tem muito modelo animal, né? Mas é difícil extrapolar isso, mas o que tem é modelo animal. Eles veem que a microbiota intestinal ela pode afetar o desenvolvimento de regiões cerebrais que são relacionadas principalmente a emoções e ao humor. Então, em camundongo, certas alterações na microbiota vão impactar a amígdala e os níveis de fatores neurotróficos, resultando em comportamentos que são similares aos observados nas crianças com TEA, né? E a permeabilidade intestinal e o TEA, os modelos de camundongos mostram uma permeabilidade intestinal aumentada que vai permitir a passagem de mediadores inflamatórios para o cérebro, potencialmente afetando o desenvolvimento do sistema nervoso central, o que poderia estar relacionado com o transtorno do espectro autista. Em relação à genética e ambiente, a obesidade materna, tem estudos que associam a obesidade materna, porque, como está bem descrito já, o obeso é um indivíduo inflamado. E essa inflamação durante a gestação seria um modelo do risco de TEA na prole, né? Isso quando faz estudos em animais, mostram que uma dieta materna rica em gordura vão ter comportamentos semelhantes, né? Vão resultar uma prole, melhor dizer prole, porque estão falando de rato, né? Uma prole semelhante ao transtorno do espectro autista e também com disbiose, sugerindo uma possível ligação entre microbiota e o desenvolvimento neurocomportamental. Quando fala de infecção materna, outra hipótese é que as infecções maternas durante a gestação estejam associadas ao transtorno do espectro autista. E fazendo também estudo em camundongo, mostrou que tem alteração na microbiota e aumento da permeabilidade intestinal, que vai levar a comportamento que são no rato, mas são característicos de TEA, que podem ser melhorados com uma intervenção na mudança da microbiota. A gente tem a dieta cetogênica que foi citada como um fator protetor. Ela é tradicionalmente usada para o controle da epilepsia, mas ela também mostrou melhorar comportamentos associados ao TEA em modelos animais, né? E isso foi citado porque possivelmente ela podia alterar a composição da microbiota intestinal. E uma outra coisa que diz respeito à genética e ambiente são os distúrbios mitocondriais. Então, alguns estudos indicam que a função mitocondrial ela pode estar comprometida nos indivíduos com TEA. E a dieta cetogênica, que melhoraria a função mitocondrial e também os níveis de adenosina, poderia oferecer benefícios para os sintomas do TEA, de novo ligando a microbiota à função mitocondrial. Então, o potencial terapêutico, porque na verdade a gente quer sempre focar, né, o que a gente pode fazer pelos pacientes, né? Então, o potencial terapêutico, né, a gente tem as intervenções dietéticas, então dieta com isenção de glúten e caseína são muito populares entre mães, pais, né, cuidadores de pacientes com TEA, mas não tem estudos controlados que tenham mostrado grandes benefícios. Mas alguns estudos mostram que dieta sem glúten e a dieta cetogênica pode melhorar os sintomas gastrointestinais e comportamentais. Então,
Não vai melhorar para todo mundo, mas para um subgrupo ele pode melhorar. Os probióticos que são muito discutidos e vamos falar, estão na moda muito, né? Os ensaios clínicos com probióticos em diversos distúrbios gastrointestinais funcionais mostraram que tem alguns resultados positivos. Então, alguns estudos mostram que probióticos que são multicepas ou combinação de bifidobactério com colostro pode trazer benefícios para o TEA, destacando então a necessidade de mais estudos, porque isso é muito pouco ainda comprovado. Em relação aos antibióticos, a gente falou da vancomicina, né? Porque ela mostrou um potencial em um ensaio inicial em crianças com TEA, mas depois desse ensaio inicial que melhorou, não teve muito progresso nisso. Então, a minociclina combinada com a risperidona parece reduzir a irritabilidade, a hiperatividade, mas de novo com poucos estudos. O outro que é muito famoso é o transplante de microbiota fecal, né? Então, tem um estudo que foi feito com 18 crianças com TEA, que combinou vancomicina e melhorou os sintomas gastrointestinais e comportamentais, e a presença, então, aumentada do bifidobactério e da provotella foi associado a essa melhora. E eles sugerem aí estudos futuros e principalmente controle com placebo, porque realmente tem uma influência muito grande, a expectativa, né? É importante ter esse grupo controle para identificar exatamente quais perfis microbianos que respondem melhor a esse tipo de tratamento. Então, o futuro da pesquisa sobre o eixo cérebro-intestino-microbioma, né, seria, não é porque a gente não tem resultados tão consistentes que não houve um grande progresso na tecnologia, no conhecimento e até na própria forma com que a gente pesquisa. Mas tem muitos fatores que vão afetar o microbioma com TEA e fazem com que esses estudos sejam muito difíceis de interpretar. Então, a gente precisa de critérios de inclusão que sejam bem específicos, né? E principalmente também intervenções direcionadas a grupos específicos, porque nem todos os grupos vão responder da mesma forma. Então, esses que são mais selecionados, eles vão ter uma probabilidade maior se você selecionar o tipo de fenótipo, o tipo de intervenção. E é importante fazer estudos em adultos e fazer pesquisas translacionais, porque se a gente expandir e investigar mais, isso pode ajudar também no desenvolvimento de novas terapias, principalmente quando a gente pensa em terapia mediada por micro-organismos. E o futuro das pesquisas, então, sobre o eixo cérebro-intestino-microbioma, no TEA, então, apesar da gente ter um grande aumento das informações, tem muitos fatores que confundem os estudos atuais e vão fazer com que isso seja muito difícil de interpretar, mas à medida que a gente entende melhor, a gente pode talvez impactar também esse tipo de intervenção. E concluindo, então, a gente sabe que é muito heterogêneo os estudos que tem com TEA, tem níveis variados de gravidade em relação ao comportamento, capacidade cognitiva, comorbidade, e muitas vezes os sintomas gastrointestinais eles podem ser difíceis de reconhecer em indivíduos com TEA, que possuem habilidade de comunicação limitada. E os modelos pré-clínicos do TEA demonstram, pré-clínico, né? Não é clínico, mas é pré-clínico, demonstram uma interação significativa ao longo do eixo cérebro-intestino-microbioma e fenótipos complexos baseados em uma caracterização clínica aprofundada são vitais para a realização de pesquisas e ensaios clínicos robustos. Gente, muito obrigada. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Aqui a gente tem os nossos links. Obrigada.
Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.